Hoje eu começo esta nova série que tem como título Quero Ser como Jesus. Falava com o Walter Batista, o Walter falou assim, gostei dessa nova série, estou aqui para ouvir. Que bom, Walter, que você pode estar aqui hoje de manhã conosco. E a grande questão que eu quero colocar para os irmãos durante este finalzinho de novembro e durante o mês de dezembro é a seguinte: o que o Evangelho ensina como sendo alvo para a vida de todo aquele que recebe a Jesus como Salvador? Qual é o alvo que Deus estabelece, o Evangelho estabelece, para quem, tendo aceitado Jesus como Salvador, passado pela experiência de conversão, qual é o alvo? Pastor Richard Foster diz que o céu não é o alvo, o céu é o destino. Deus tem um alvo para a nossa vida enquanto nós caminhamos em direção ao nosso destino, que é o céu. E a resposta a essa pergunta, qual é o alvo de Deus para a nossa vida, revelado nas Escrituras, é o seguinte: Deus quer nos tornar mais semelhantes a Jesus, mais parecidos com Jesus. Por isso essa afirmação, quero ser como Jesus. Não apenas uma vez, mas algumas vezes no Novo Testamento você encontra esta exortação, a apresentação desse propósito. Lá em Gálatas capítulo 4, 19, Paulo diz o seguinte: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então ele fala para aqueles crentes da região, das igrejas da Galácia, e ele fala que eles tinham se convertido e que Paulo agora, no seu interesse de ver o crescimento deles, é como se ele sentisse dores de parto, porque ele queria, porque é o propósito de Deus, que Cristo fosse formado na vida de cada cristão das igrejas da Galácia. Em Romanos 8, 29, Paulo diz a respeito de todo cristão: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, são dois textos que falam desse desejo, desse propósito de Deus, que Cristo seja formado em nós e que nós sejamos transformados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, que é Jesus. Mas hoje eu quero usar um texto, que é 2 Coríntios 3,18, que é o terceiro texto que fala desse propósito de Deus. E eu vou ler em duas versões, na Nova Almeida Atualizada, que aparece aí, e depois na Nova Versão Transformadora. Olha o que diz o texto: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E Nova Versão Transformadora diz, e vou usar esse texto hoje: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Cristo. Amém? Vou usar a tradução Nova Versão Transformadora, porque aparece esta forma no final do texto: deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, Jesus. Quero ser como Jesus. O ousado objetivo de Deus para a nossa vida, do Evangelho para a nossa vida, eu costumo dizer, com base nesses três textos, é sermos formados, conformados e transformados. Formados em nós, diz a Bíblia, Cristo cada vez mais em nós, como Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Conformados, ou seja, parecidos mais com Jesus, colocados numa forma, essa ideia, e transformados, porque traz a ideia de algo que é no interior também, transformados, para nos tornarmos parecidos com Cristo Jesus. Quero pensar então hoje sobre o alvo, o agente, o processo e o padrão dessa transformação. Esse é apenas a mensagem introdutória, e eu quero, de fato, nas próximas semanas, falar um pouco
de características que nós vemos em Jesus, do caráter de Jesus e que Deus quer ver em nós. Porque Ele quer nos transformar para nos tornar mais parecidos com Jesus. Então a pergunta nossa ao longo dessa série é: como é que Jesus agia? Como é que Ele reagia? O que Ele pensava? Como que Jesus era? O que Jesus rejeitava, o que Jesus aceitava, como Ele se comportava, como que era a vida de Jesus, que é um alvo grandioso para a nossa vida. O alvo, como nós vimos no texto aí, é esta metamorfose, essa transformação. O texto, como li, diz que o Espírito nos transforma. O alvo, queridos, é uma transformação. Quando eu me converti, quando você se converteu, você se tornou uma nova criatura. Mas quero dizer a você, viver como nova criatura demanda tempo. Mas naquele momento, o alvo foi estabelecido. Quem está em Cristo é uma nova criatura. O processo vai acontecendo, mas você já é. E Deus quer desenvolver o seu caráter. E você me disser assim, onde está a explanação, a explicação do caráter de Cristo? 2 textos principais. Você encontra nas bem-aventuranças, que é Mateus capítulo 5, e você encontra no fruto do Espírito em Gálatas 5 também. Quando você olha, quer saber como Jesus vivia? Qual é o padrão para o cristão? Leia Mateus capítulo 5, que ele fala dos mansos, dos pacificadores, os que sofrem por causa da justiça, os pobres de espírito, no sentido de que pessoas humildes. Você encontra as 12 características ali, não são todas, do caráter de Cristo. E você vai para Gálatas capítulo 5, você encontra também amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então ali nós vemos Jesus sendo descrito. E aí você lê os evangelhos, você vai poder ver como Jesus viveu, como Ele agiu, como Ele reagiu, o que Ele sentia, você pode aprender. Mas o texto de hoje fala um pouquinho desse alvo para a nossa vida. E é bom que a gente entenda o contexto desse texto de 2 Coríntios capítulo 3. Você observou que ele fala da ideia do véu, que o véu foi removido. Olha que diz o texto. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. O texto todo, a partir do verso 11 do capítulo 3, conta a história de Moisés, e você talvez se lembre, que ele subia ao monte várias vezes, mas de uma maneira especial, ele subiu para receber as tábuas da lei. Lembram? E a Bíblia diz que quando ali ele falou face a face com Deus, Moisés recebeu os 10 mandamentos, recebeu a revelação de Deus, e quando ele desceu, como estava o seu rosto? Lembram? Brilhando. E quando ele chegou no arraial, no acampamento, o que aconteceu? Ninguém queria olhar para ele, temia olhar para ele, porque naquele momento Moisés estava pleno da glória de Deus. A Bíblia diz que a sua pele refletia a glória de Deus. E as pessoas tinham medo, os israelitas tinham medo e não queriam. E a Bíblia então diz que Moisés começou a usar um véu. Quando ele subia para o monte falar com o Senhor, ele removia o véu, estava com o Senhor. Mas quando ele descia, ele colocava esse véu para poder dar os ensinamentos, e depois essa glória se desvanecia também. Diz a Bíblia até que com o tempo a glória foi se desvanecendo, mas mesmo assim Moisés continuou usando o véu. Mas o texto diz que esta é a aliança da lei, queridos. Aliança da lei. Na aliança da lei, eu diria que a glória de Deus, ela é até oculta, para que as pessoas pudessem ter contato com Moisés. Então, imagina aqui, na aliança da lei, a glória de Deus deve ser escondida. Mas ele diz, nós, na aliança da graça, agora, depois da vinda de Cristo, o véu foi removido. E ao invés de nós escondermos a glória, o nosso objetivo, o objetivo de Deus para nós é
vermos, contemplarmos a glória de Deus e refletirmos a glória de Deus. Isso é, tudo que envolve a Deus, o seu amor, a sua bondade, a sua graça, ser como Jesus. Então agora, a aliança da lei, Moisés escondia a glória. Nós vivemos uma nova época em que somos chamados para refletir a glória do Senhor. Tanto que o apóstolo Paulo fala de Moisés, capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 11, o seguinte: nós não somos como Moisés, com todo respeito, como diz o advogado, com a devida vênia, né? Queridos, não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse até se desvanecendo, porque ela ia sumindo à medida que os dias se passavam. Versículo 13 diz: contudo, versículo 16 diz: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. É o que acontece conosco hoje. Tivemos um encontro com o Senhor, queridos, e o véu foi removido. No versículo 11 do capítulo 13, ele diz assim, que o antigo sistema já era de muita glória, mas muito mais glorioso é o novo sistema, este da graça, que permanece para sempre. Queridos, nós vivemos pós-lei, vivemos pós a vinda de Jesus. E agora, sob a nova aliança, a aliança da graça, o objetivo não é ocultar a glória de Deus, mas é contemplar e refletir a glória de Deus. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido por meio da conversão, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Eu olho para esse alvo e penso assim, ele é um alvo desafiador, desafiador. Nós precisamos compreender como essa transformação acontece. O texto fala do alvo, o texto fala do agente dessa transformação. O texto diz, o Espírito nos transforma. Estamos sendo transformados, queridos, não por algo que nós fazemos. Nós não estamos sendo transformados por meramente um esforço próprio. Não. A obra do Senhor já começou em nossa vida no ato da conversão e o Espírito está trabalhando em nossa vida. Não é, queridos, vida cristã não é autoaperfeiçoamento. Não. Até porque autoaperfeiçoamento, quando a gente se torna melhor, só funciona quando tudo vai bem. Quando vem o primeiro desafio, você já muda, você volta ao antigo padrão de comportamento, não é assim? Em condições ideais, dá até para viver assim em paz. Né? Mas quando você é testado, nós voltamos ao antigo padrão, porque é o natural. Não é autoaperfeiçoamento, não é você se tornar mais parecido com Jesus pelo seu esforço próprio, embora tenha a nossa parte e a parte de Deus. Mas eu quero dizer que a transformação espiritual é obra do Espírito Santo. É Ele quem quer produzir em nós um caráter semelhante ao de Jesus. O processo que nós conhecemos como santificação. Você não pode reproduzir o caráter de Cristo pelo seu próprio esforço. Força de vontade, melhores intenções não são suficientes, embora necessárias. Mas existe sim, a dica está dada. É uma submissão à voz do Espírito. É desejar. Você tem que afirmar, eu quero ser mais parecido com Jesus, porque eu reconheço que é a vontade dele para a minha vida. E para isso, eu vou me submeter a cada dia à obra do Espírito Santo na minha vida. Eu fico imaginando, queridos, se nós, tudo que fôssemos fazer, perguntássemos antes como Jesus agiria. Como seria a nossa vida? Já pensou nisso? Como você agiria? Eu oro o dia em que todo crente, antes de postar qualquer coisa ou responder um WhatsApp, pergunta como Jesus responderia. Não teríamos problema na internet. Família dividida, igreja dividida, não teria, porque a gente ia pensar, entendeu? Tá? O melhor mecanismo do WhatsApp é assim, mensagem apagada. Isso é do Espírito Santo. Quando você colocou, depois apaga rapidamente. Vale a pena. Ninguém se arrepende por não ter falado, mas se arrepende por ter falado. Então, seja nas mídias sociais, seja aí no WhatsApp, no Telegram, seja o que for, perguntar
como que Jesus agiria, tá? Por isso, temos que dizer, Senhor, é o teu Espírito que vai cuidar da minha vida. É o teu Espírito que vai, vou usar a expressão aqui, domar o meu espírito. É o Espírito Santo que vai me ajudar a sentir. Porque a gente começa a sentir de acordo com o Espírito Santo. Sentir, a agir, a reagir, a pensar. O Espírito Santo. Mas a questão nossa é, se ele é o agente, eu preciso me submeter ao Espírito. Como o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5. Entendeu? Se andarmos em Espírito, nós não cumpriremos os desejos da carne. Mas se andarmos no Espírito, sob a direção do Espírito, sob a unção do Espírito, você vai realmente ser parecido com Jesus. Ele é o agente. Então, não dependa dos seus próprios esforços, embora a sua decisão de se colocar sob o Espírito, o seu desejo, o seu envolvimento é importante. Nós podemos e devemos decidir agir, sentir, pensar, amar como Jesus amaria, mas confiar que o Espírito Santo produz isso. Este é o agente. Agora, vamos entender o processo, para que a gente não fique, para que nós não fiquemos frustrados. O texto diz, o Espírito nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa. Queridos, tornar-se semelhante a Cristo é um processo gradativo. Você, quando se converteu, se tornou uma nova criatura. Mas entre você se tornar uma nova criatura e agir como nova criatura, demora um tempo. Demora um tempo. É um processo, não é instantâneo, não é automático. É um processo também que em alguns momentos tem algumas baixas ou alguns momentos de baixo que você falha. Mas é o Espírito Santo atuando em nossa vida. Lembra disso. Você deve olhar para cada irmão, queridos, cada irmão que falha com muito amor. Ele está no processo. Tenha paciência comigo, eu estou em obras, você está em obras. Nós vivemos hoje no mundo a cultura do cancelamento, que é terrível. Ninguém tem paciência com ninguém. Errou, cancelou. Já pensou se Cristo nos cancelasse? Está perdido. Nós estamos perdidos. Ele não cancela. Entendeu? Sabe, eu admiro a experiência de irmãos que às vezes erram em postar alguma coisa. E aí eu lembro de Tiago, se alguém não erra, não tropeça em palavras, é perfeito. Porque, como somos imperfeitos, tropeçamos em palavras, né? E palavras e digitação também. Entendeu? Erramos lá. Então, mas o fato é, tenha paciência. Ora por aquele irmão. Você também. Estamos num processo. Agora, a gente espera que o processo seja gradativo e também você cresça, melhore. Tá? É o Espírito Santo, que eu gosto dessa tradução que diz que ele nos transforma gradativamente. Sabe que eu sonho para a nossa vida e para a minha vida é o seguinte, eu quero que em 2022 eu seja uma versão melhor do Elias 2021. Eu espero que 2023 seja o teu alvo, você seja uma versão melhor do que a versão anterior. Não faça como algumas empresas de automobilistas que às vezes dão a nova versão do carro, fica mais feio do que o anterior. Não vou citar, porque vai que você tenha, né? Não posso citar aqui. Eu decidi citar na igreja só Lada, porque é difícil alguém ter o Lada. Alguém tem o Lada? Porque é russo. No mais, até quando eu cito assim, o Uno lá, não, eu posso estar errado. Entendeu? Porque alguns já têm Uno. Mas não é o seguinte, queridos, às vezes carro reversão é piorada. Né? Não. 2023 tem que ser uma versão melhor do que você era. É um processo. Você tem que dizer assim, Senhor, olha, eu quero refletir e falar assim, as traduções mais conhecidas são, nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. É refletindo, é gradativo, é pouco a pouco. Se o Espírito está controlando a sua vida, os sinais de transformação aparecerão. E o mundo vai ficar impactado. O mundo vai ver a glória do Senhor. É impossível ver a glória do Senhor e não ser impactado.
É assim, querido. Onde Jesus passava, ele impactava. Mesmo quem o rejeitava. O fato é que ninguém saía sem ser tocado. Porque a sua presença era marcante pela sua maneira de agir, de reagir, de amar, de compreender, de aceitar, de não julgar. Nós vamos aprender isso aqui durante essa série. Sermos cristãos menos julgadores, mais compassivos. Vamos aprender com Jesus. Então, lembre-se que é um processo em nossa vida, mas lembrar que há o padrão. O texto diz, refletir a glória do Senhor, nos transformar gradativamente à imagem gloriosa de Jesus, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Queridos, o padrão é Jesus. Quero ser como Jesus. Eu espero que você faça isso alvo da sua vida. Se você precisa tomar a decisão para o ano que vem, a decisão mais importante da sua vida seja essa. Eu quero ser mais parecido com Jesus. A maturidade é o alvo na nossa vida. Eu tenho falado aqui às quintas-feiras sobre isso, crescimento espiritual. O que é maturidade espiritual? É mais do que conhecimento bíblico, embora pressuponha conhecimento bíblico. Como que eu vou viver como Jesus se eu não conheço como Jesus vivia? Como que eu vou agir como Jesus se eu não conheço seus ensinos? Não, mas é mais do que isso. Maturidade é nos tornarmos como Jesus na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir, na forma de reagir. Quanto mais você permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, mais você vai refletir a glória do Senhor e mais você vai trazer glória para o Senhor. À medida que vivemos uma vida de obediência, à medida que damos liberdade para Ele atuar e dizer assim, olha, você vai se parecer mais com Jesus. Mais com Jesus. Queridos, todos nós temos esse alvo para a nossa vida. Sermos parecidos com o Senhor Jesus e Ele é o padrão para a nossa vida. Eu quero terminar dizendo a você o seguinte, quero fazer algumas proposições. O texto de 2 Coríntios 3,17, que é o versículo anterior, diz, se o Espírito, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Antes do verso 18, que é o texto de hoje. Ele está dizendo, onde o Espírito Santo está e tem liberdade, a transformação acontece. A pergunta para nós hoje é, será que o Espírito Santo está tendo liberdade em nossa vida de nos transformar como Jesus? O padrão de ser como Jesus, se depender do esforço humano, ele é inalcançável, inatingível. Mas nós temos o Espírito em nossa vida. Ele habita em nós, Ele está em nós. Ele nos transforma de dentro para fora. Basta nós ouvirmos a sua voz e obedecermos. E às vezes para obedecer significa engolir o orgulho, não falar, não é verdade, queridos? Pedir perdão. E aí é o desafio nosso, queridos. Nós devemos ouvir e obedecer a sua voz. Onde o Espírito Santo tiver a liberdade de atuar, ele vai transformar. E você vai se tornar mais parecido com Jesus. Rick Warren diz o seguinte, você é um trabalho e eu sou um trabalho em execução. A transformação espiritual durará o resto da sua vida e não será completada aqui na terra, só será completada no céu. Mas ela está acontecendo, ela é gradativa. Jesus não morreu apenas para te levar para o céu. Jesus não morreu para que você tenha uma vida equilibrada, melhor, confortável aqui, embora nos dê tudo isso. O seu alvo, o seu propósito é muito mais profundo. Ele quer que nós sejamos parecidos com o seu Filho Jesus. O seu alvo é muito mais do que o céu. O céu não é alvo, o céu é destino. Enquanto caminhamos para o destino, nós devemos caminhar mais parecidos com Jesus. Quando o pastor Sérgio compartilhou conosco hoje de manhã, ele está no Parque Osiel ali com toda a igreja e com voluntários da nossa igreja para refletir a glória do Senhor ali, queridos. Para que as pessoas não apenas ouçam sobre Jesus, mas vejam Jesus, como Jesus trataria uma pessoa para quem a sociedade não dá oportunidades, ou dá pouquíssimas oportunidades. Como Jesus trataria alguém que é considerado caso perdido, porque está numa
periferia violenta e ninguém acredita mais nele. Como Jesus trataria? Como Jesus receberia essas pessoas? Ele está ali, mas também nós, no nosso dia a dia, queridos, onde nós estamos? Nós estamos onde estamos para refletir a glória do Senhor. Refletir a glória do Senhor para que as pessoas vejam Jesus em nós. Então, uma verdade para você guardar hoje é a seguinte: você foi salvo para não apenas contemplar, ver a glória do Senhor, mas para refletir a glória do Senhor. A glória é seu amor, sua bondade, sua compaixão, seu não julgamento, seu cuidado, seu interesse pelas pessoas. Então, essa é a verdade para guardar. Você foi salvo para refletir a glória do Senhor. Uma pergunta para você fazer essa manhã, no dia de hoje: qual é a área da minha vida em que eu estou precisando de uma intervenção do Espírito para me tornar mais parecido com Jesus? Qual é a área que eu estou lutando? E eu vou dizer para vocês que nós fomos reprovados como cristãos nos testes das urnas. Na maneira que reagimos a tudo isso, estamos reagindo ainda. Nós precisamos mudar. Senhor, me ajuda a refletir a Tua glória diante da situação que nós vivemos e vamos viver no país. Que nós aprendamos a viver. Como que eu posso refletir a glória do Senhor no mundo altamente polarizado e mais ainda, cheio de ódio? Nós precisamos mudar. Não abrimos mãos de convicções, mas, gente, por favor, pare de usar as convicções para o discurso do ódio. Se as suas convicções estão te levando ao discurso do ódio, não são convicções provenientes do Espírito Santo. É o ódio do seu coração que não vem de Deus. Porque o Espírito Santo, como que ele agiria? Como que Jesus agiria nessa situação? E ele viveu num governo dificílimo, queridos, no primeiro século, e ele soube agir. Faça a diferença onde você está. Para citar apenas uma área, mas tantas outras áreas da nossa vida, que nós temos que perguntar: Senhor, no dia de hoje, qual é a área da minha vida que eu preciso colocar sob a influência do Espírito para que eu reflita a sua glória? Porque eu não estou demonstrando, não estão reconhecendo Jesus nessa forma que eu ajo. Não estão vendo Jesus. Onde não estão vendo Jesus na sua vida? Peça para que Ele mostre. E que você memorize esse versículo, pelo menos o conceito. Que nós, na aliança da graça, nós podemos ver e refletir a glória do Senhor, que nos transforma gradativamente na sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Jesus. Eu não sei você, mas eu quero. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Porque é o alvo dele para a minha vida. É o alvo da minha vida. Ele não quer que você seja alguém cheio de conhecimento bíblico apenas. Ele quer que você reflita. Que as pessoas possam até não concordar com a sua fé, não quererem seguir a tua fé, mas eles vão ver Jesus na sua vida. Vão ver Jesus na sua vida, onde você está. Cristão cheio de convicção, mas cheio de amor. Que você diga e faça esse algo para a sua vida: quero ser como Jesus. Deus de amor, nós nessa manhã queremos mais uma vez reconhecer e receber como alvo para a nossa vida esse alvo que o Senhor estipulou, que é que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Coloque isso na nossa vida. Nos ajuda a ser Jesus lá em casa, como pai, como marido, como irmão, como avós. Nos ajuda a sermos como Jesus, como cidadãos nesse país que vivemos. Nos ajuda a ser como Jesus, Pai querido, lá no trabalho. Nos ajuda a viver como Jesus. Que o Senhor tenha, e queremos dar agora ao Senhor plena liberdade para, no meio do Teu Espírito, nos transformar
para que gradativamente nós possamos revelar mais da sua glória. Leva-nos a Senhor, a fazer disto alvo da nossa vida. Leva-nos a obedecer e não tentar ser quem nós não somos capazes de ser, mas obedecer à voz, ao sopro do teu Espírito na nossa vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.